Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Estamos felizes por contar com você na continuação do estudo da Carta de Paulo aos Romanos. Acompanhe conosco a leitura dos versículos 1 a 14 do capítulo 6 de Romanos, que diz assim: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado de uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Desta forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Esse trecho corresponde à metade do capítulo 6 de Romanos. Vamos tentar resumir esta parte do capítulo neste programa e no próximo tentaremos ir até o final do capítulo. Paulo inicia este capítulo com duas perguntas. Ele sempre imaginava as perguntas que seus leitores poderiam fazer. E a pergunta com a qual ele iniciou o capítulo 6 foi gerada pela última coisa que Paulo falou no capítulo 5, onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Ele imaginou que com esta afirmação seus leitores poderiam pensar: tá bom, se a graça transborda onde existe muito pecado, então vamos aproveitar e pecar tudo que pudermos, assim a graça vai transbordar para o nosso lado. Paulo iniciou o capítulo perguntando: será que é isto? Vamos pecar mais para receber mais graça? Ele passa a responder a esta pergunta e no versículo 15 faz outra. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Este é o assunto e a pergunta tratada neste capítulo. Esta é uma pergunta lógica e, para respondê-la, Paulo apresenta dois pontos principais nos 14 primeiros versículos. Primeiramente, ele faz outra pergunta. No versículo 2, ele perguntou: de maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? De acordo com o original grego, a primeira frase também poderia ser traduzida por: isto é inimaginável, ou não dá nem para pensar em continuar vivendo em pecado para que a graça transborde. Mas Paulo ainda pergunta: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte? Se morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo no pecado? Paulo imaginou que sua afirmação poderia dar lugar para enganos, porque talvez eles não soubessem que nós morremos para o pecado. Portanto, é com esta ideia que eu quero resumir os versículos de 1 a 24 do capítulo 6. Paulo perguntou: vocês não sabiam? Essa pergunta de Paulo nos dá a chave para o que estava em sua mente e no seu coração. Como inspirado professor que era, ele tinha este peso no coração e mencionou muitas vezes em suas cartas que não queria que seus irmãos fossem ignorantes.
Todo bom professor tem o desejo no coração de que seus alunos não sejam ignorantes. Paulo falou isto várias vezes em suas cartas e mais uma vez nesta aqui quando perguntou: vocês não sabem? Isso parece uma pegadinha, não é mesmo? Como se ele tivesse feito a pergunta querendo fazer seus leitores se sentirem meio estúpidos caso não soubessem. Como? Vocês não sabem disto? Todo mundo sabe. Acho que quando Paulo fez isto, ele mostrou duas coisas. Primeiro, ele mostrou que o nível de ensino na igreja do Novo Testamento era muito alto. Em várias cartas ele disse: vocês não se lembram que falei isso quando eu estava com vocês? Paulo ficou em Tessalônica durante 3 semanas e nas cartas aos Tessalonicenses ele perguntou: vocês estão lembrados disto que eu falei quando eu estava com vocês? E ele falou coisas que só descobrimos quando lemos estas cartas. Mas com os romanos foi diferente. Ele não tinha ido a Roma e por isso não podia escrever: vocês não se lembram que eu já falei isso? Com a igreja de Éfeso também foi diferente. Na primeira vez ele passou 3 anos com esta igreja e na segunda 1 ano e meio. Paulo passou mais tempo com a igreja de Éfeso do que com qualquer outra igreja que ele plantou. E quando escreveu a carta aos Efésios, escreveu várias vezes: lembrem-se, lembrem-se, lembrem-se. Só que ele nunca tinha estado em Roma, por isso ele não escreveu lembrem-se. Mesmo assim ele perguntou: vocês não sabem? Nesses primeiros versículos vemos o que Paulo achava que era necessário que eles soubessem. Paulo fala nesse texto sobre várias coisas que devemos saber. E eu aposto que muitos de nós não sabem nenhuma delas, não temos consciência delas. Talvez alguns estejam ouvindo estes ensinos pela primeira vez. Não se sinta constrangido se este for o seu caso, porque provavelmente também era tudo novo para os romanos que receberam esta carta. Na verdade, sabe, eu acho que esta era a tática de ensino de Paulo. Existe uma lista de coisas que Paulo achava que devemos ou precisamos saber. Primeira, no versículo 13, ele afirma que fomos batizados em Cristo Jesus e acrescenta: fomos batizados em sua morte. Mas o que isso quer dizer? Você sabe? Você sabia que fomos batizados em Cristo? No último programa falamos que a expressão em Cristo é a chave para compreendermos este capítulo. Você está lembrado? Falamos bastante sobre isso no último programa. O que significa estar em Cristo? Como o ramo está na videira? O que significa estar em união com Cristo? Esse é um dos conceitos básicos do Novo Testamento e, na minha opinião, é um conceito vital. Jesus falou: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ele não falou pouca coisa, ele diz coisa alguma. Se você não está em Jesus, não consegue fazer nada do que a Bíblia ensina para fazer. E isso é impressionante, significa que se você não sabe o que significa estar em Cristo, você não consegue fazer nada que a Bíblia diz para você fazer. Paulo usou o verbo no passado. Fomos batizados em Jesus Cristo. A Igreja Batista gosta muito desse versículo, mas sabe de uma coisa? Paulo não estava falando de batismo nas águas. Ele mesmo falou: batizados em Cristo Jesus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, Paulo afirma que todo aquele que é nascido de novo é batizado no Espírito Santo em Cristo, quer dizer, no corpo de Cristo. Todos nós somos batizados no corpo de Cristo. Esta é uma obra do Espírito Santo. As Escrituras falam sobre o batismo do Espírito Santo e sobre o batismo com o Espírito Santo. Este batismo é pelo Espírito Santo e acontece pela fé, para todo que é nascido de novo. Fomos batizados em Cristo Jesus. Isso é um fato. Paulo fala mais sobre isto. Ele afirma que quando fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte e fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Mas o que isso quer dizer? Bem, isso quer dizer que você vai ter que tomar a palavra de Deus como certa. Esta é a palavra de Deus inspirada, é um fato. Se você está em Cristo, como dissemos no programa anterior, você está em união com tudo que Ele é, será e com tudo que Ele foi. Vida eterna significa uma vida que foi, que é e que sempre será. Quando dizemos que cremos em vida eterna, não estamos falando de reencarnação, mas sim que sempre existimos, e isso quer dizer que estamos em união com aquele que é eterno. Bom, se Ele é eterno e nós estamos em união com Ele, tornamos-nos parte do que é eterno e que jamais morrerá. Se nos tornamos parte do que é eterno, quando estamos em união com Cristo, também somos parte do que Ele foi, e quando Ele morreu, fomos batizados em sua morte, e fomos, pelo batismo, enterrados com Ele.
Essas são algumas das coisas que Paulo diz que devemos saber. Depois, no versículo 5, ele prossegue afirmando: se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Acompanhe o raciocínio de Paulo. Se estamos em Cristo e somos tudo que ele foi, quando ele morreu, fomos imersos nele, e este é o significado da palavra batismo. Existe muita controvérsia em torno da palavra batismo. Alguns acham que é aspersão, outros que é imersão. Paulo está falando nesta carta que fomos imersos em Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Assim como fomos imersos na sua morte, somos imersos na sua ressurreição quando ele ressurgiu. Ele veio com vida nova para que pudéssemos ter a capacidade de morte e ressurreição. Isto é o Evangelho. O Evangelho se baseia em dois fatos: morte e ressurreição. O que morte e ressurreição significam? Paulo se refere à morte para o pecado e ressurreição para uma vida completamente nova. Esta é a aplicação do que Paulo falou nesse trecho da carta aos Romanos. Paulo continua falando sobre o que precisamos saber. Nosso velho homem foi crucificado com ele. O corpo do pecado não deve estar mais em operação. Não podemos mais ser escravos do pecado. Agora preste bem atenção no que vou falar, porque estamos chegando na aplicação do que Paulo ensinou. A expressão velho homem é usada de maneiras diferentes. Quando Paulo usa essa expressão, ele está se referindo a um marco na vida daqueles irmãos. Antes deste marco, eles viviam de uma determinada maneira, mas agora eles não podem mais viver desta maneira porque é a maneira do velho homem. É isso que Paulo está dizendo quando usa a expressão velho homem. Ele afirma que seu velho homem foi crucificado com Jesus e agora existe um novo homem. E este novo homem está na nova vida. E é esta vida que você deve enfocar agora. Esse é o assunto que Paulo trata nestes capítulos, e este conceito chamamos de santificação. Santificação significa ser separado para uma nova vida e morrer para a velha. Esse é o tema dos próximos capítulos. Para compreendermos bem o que Paulo ensina aqui, devemos entender o versículo de Gálatas, capítulo 2, verso 20, que diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Este versículo não fala sobre morte. Não tem nada a ver com funeral, mas tem a ver com vida. Ele mostra a chave da vida santificada, de santidade. Esse é o tema que veremos nos próximos capítulos. Deus lhe abençoe e lhe espero para o próximo programa. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.